Meus queridos, minhas queridas, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa aulinha de inglês semanal. Hoje o nosso foco é aprender vocabulário. Semana passada, para quem estava aí e se lembra, para quem estava aí e não se lembra também, eu vou ajudar vocês agora a refrescar a memória. Semana passada a gente falou de um kickoff para vocês falarem sobre a stack de vocês, né? É, E agora, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a Daily Stand-Up. E aí, eu acho que eu já cheguei a falar na semana passada para vocês que aqui no Brasil, todo mundo que já está na área aí trabalhando, todo mundo aí tem uma reunião diária que vocês chamam de daily, certo? Vocês chamam de daily, beleza? Na gringa, eles não chamam essa reunião de daily. Eles chamam essa reunião de stand-up ou daily stand-up. Por quê? Alguém se lembra do porquê da explicação? Alguém tem alguma memória a respeito do porquê? I don't know, teacher. Hum, é um stand-up. Os participantes ficam em pé. Vamos lá. Ó. Pensa assim, gente. O stand-up comedy, todo mundo já viu stand-up comedy, né? Vai lá o cidadão ou a cidadã, para lá com o microfone, em pé, né? Em pé. Fala ali por 10, 15 minutos, vaza. Vem o próximo. E se repete, né? Então, tudo que envolve stand-up é para ser rápido, tá? Então, a daily stand-up é para você chegar lá, falar o que você está fazendo, certo? Então, por isso que eles chamam de stand-up. É para ser S2? Não peguei a referência, não peguei não peguei, não peguei. Eu fiz assim, ó. É que não saiu o barulho do estalo. Foi mal. É por causa da supressão de ruído do Discord. Mas eu fiz um estalo, certo? Saiu? Aí, ó. Pronto. É isso aí, tá? Então é para ser rápido. Beleza. Então, pensando nisso, gente, é, como que vocês diriam, por exemplo, tá? Como que vocês diriam, por exemplo, porque eu penso assim, ó, a stand-up, o vocabulário da stand-up é meio que fixo, assim, tipo, a fórmula dele, sabe? Ele não vai mudar muito, tá? Tem material da aula anterior? Eu acho que eu não cheguei a disponibilizar o PDF, mas eu já disponibilizo tanto da aula anterior quanto dessa aula logo após o final dessa aula. Já jogo ali o material em PDF para vocês. Tem material, essa tela aqui que eu estou compartilhando, que a gente vai construir junto ao longo dessa aula, fica disponível para vocês. E a Camila, a.k.a. Cami Curl, ela gravou a aula anterior e ela vai disponibilizar também, gente. Cami Curl, she's here. She's here. She's here for me, literally. She's here. She's the bookshelf. Yeah. Bom, gente, vamos lá então. Então, como é que vocês diriam, por exemplo, como é que vocês falariam que vocês estão travados, que você está enrolado numa coisa em inglês? Como é que você falaria? Pô, tô enrolado numa task, por exemplo. I'm stuck. I'm busy. Locked. Stucked. Tá, tá. Temos boas ideias aqui já, tá? Vamos falar de algumas coisas aqui, dos exemplos que eu estou vendo, tá? Vamos começar aqui, ó. O stucked. Por que eu não posso falar esse stucked, gente? Stucked tá errado, tá? Não posso falar stucked. Tá errado. Alguém tem noção do porquê? Que stuck já é o passado. Perfeitamente.
tá? Quando você fala do I'm stuck, o que acontece, ó? Pensa assim, gente. Vamos pensar em um verbo aqui, ó. Vamos pensar no verbo quebrar, tá? Quebrar. Então, beleza, ó. If you mess your code, you will break production. Faz sentido isso aqui para todo mundo? Faz sentido? Até aqui? Beleza. E agora, ó. I broke production yesterday. Legal? Eu quebrei a produção ontem, né? Famoso ontem. Peraí, deixa eu só mexer numa coisinha da câmera aqui. Vai subir minha câmera ali rapidinho. Aqui. Pronto, voltou. Beleza. Então vamos lá. I broke production yesterday. Aí, legal. Igual o Gui falou ali, break e broke. Bacana. E se você quiser falar que a produção tá quebrada? Is broke. Is stuck, né? Is broken. Isso aí. Is broken. Production is broken. Beleza? Broken. Olha só que legal. Aqui a gente já entra numa coisa que nós temos. Todos os verbos, gente, eles vão ter 5 versões, tá? Todos os verbos, eles têm 5 versões em inglês. Down, cara, down e broken são diferentes, né? Broken, ela tá quebrada, down, ela tá off. Não tenho certeza nesse exemplo do Daniel, cara. Eu não tenho conhecimento suficiente da área para responder isso dessa forma. Mas eu confio no homem, tá? Então, ó, gente, todo verbo, ele vai ter essas 5 versões aqui, tá? Essas 5 versões. A versão 1 é a forma base dele. Então, é a que a gente chama, vou escrever em inglês, é a base form, tá? A versão 2 é o past simple. A versão 3 é o que a gente chama de past participle. A V4, vou escrever todas aqui, depois eu falo sobre elas. A V4 é o third person present simple, já falo disso. E a V5 é o gerund. Beleza? Não é passado perfeito, passado imperfeito. Gente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Não existe essas variações em inglês. Em inglês a gente tem existem 4 variações de tempo no inglês para os 3 tempos, tá? Então a gente tem, vamos lá, passado, presente e futuro, tá? E cada um desses 3 tem 4 variações. Beleza? Qual que é a variação? Simples, contínuo, perfeito e perfeito contínuo. Sempre vão ser essas 4. Então eu tenho passado simples, passado contínuo, passado perfeito contínuo. Presente, mesma coisa. Futuro, mesma coisa, tá? E você consegue levar o significado de cada um deles para os outros tempos, certo? Você consegue meio que assimilar. Você entendendo que para que cada um desses 4 funciona, eles vão funcionar para coisas parecidas, no passado, no presente e no futuro. Beleza? Então vamos lá. Ó. O base form, gente, é a forma base de um verbo. Então, por exemplo, aqui seria o break, tá? Que a gente usou de exemplo. Break. Aqui seria o passado, que é o broke. Aqui é o particípio, que é o broken. Aqui é o breaks, que é quando eu conjugo para ele, ela ou it no presente, tá? E aqui é o breaking. Beleza? Agora olha só que idiotice. Isso aqui é idiotice agora. Se a gente pegar o verbo stuck, por exemplo, ele é stuck, 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 stucks, stucking. Certo? Então é por isso que eu não posso falar stucked.
é porque é a forma como a palavra finaliza, né? Não, não. Os verbos são divididos em dois grupos, tá? Que são os regulares. Os regulares recebem esse ed no final. Beleza? Os irregulares é tipo assim, mano, é famoso dedo no cu e gritaria, filho. Você tem que decorar, não tem pra onde fugir, tá ligado? É impressionante, cara, porque assim, você consegue dividir eles por grupo, tipo, por exemplo, de como eles mudam, né? Então, por exemplo, o verbo break é break, broke, broken. Aí você tem o verbo drive, é drive, drove, driven. Aí você tem o arise, que é arise, arose, arisen. Então você consegue meio que agrupar eles pela maneira como eles mudam, mesmo que eles não tenham nada a ver entre eles em questão de significado. Beleza? Já os verbos regulares é muito mais simples. E aí o que acontece? Tem verbo irregular, tipo stuck ou put, por exemplo. Ó, vou colocar o put aqui também, ó. O put é essa mesma putaria aqui, gente. É put, 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 puts, Putin. Presidente da Rússia aqui. Putin, tá? Então, é isso, cara. Sacou? Então tem verbo que é essa desgraça aqui. Beleza? Agora, deixa eu ver aqui. Tem alguma maneira de identificar se um verbo é regular ou irregular? Da mesma maneira como você identifica se um código é bom ou ruim. Você tem que ter conhecimento, cara. Você tem que ver, começar a ver. Tá ligado? Tipo, e aí é basicamente isso, cara. Você tem que decorar. Verbo regular e irregular, infelizmente, é decorar, cara. Certo? Read é exemplo bom. Cara, o read é um exemplo fenomenal, na verdade, para ele. O read, gente, ó, eu vou só escrever por enquanto, tá? A Kamikuro acabou de passar aqui. Hum, legal. Vocês concordam comigo que esse aqui eu leio read, certo? Leio read. E aqui eu leio reading. Aqui eu leio reads. Tudo certo até aqui? Então, se aqui é read, aqui é o quê? Como é que eu leio esse aqui? Lê igual? Não, não. Por que que você ia pensar isso? Não. Vocês já viram esse meme? O cara, se essa palavra é tal, essa aqui então como é que eu leio? Aí o cara, desse jeito, ele, não. Why would you think that? A pronúncia disso aqui, ó, tanto da V2 quanto do V3 do passado, você pronuncia como se fosse vermelho. Red. Red. Tá? Então, se eu falo I read a book, é eu li um livro. Não é eu vermelho livro, é eu li um livro. Tá? I read a book. Um dia queria saber a explicação da pronúncia de Kansas e Arkansas. Tá? Ó, vou dar essa explicação. Vou dar essa explicação Arkansas. Eu nunca li como Arkansas. É esse cara mesmo, Pride. Esse cara mesmo. Vou dar uma olhada nisso depois, Julia. E o V4 lê como? Igualzinho a V1, só que com um S. Reads. Reads. Tá? Deixa eu até. Cara, eu vou até abrir aqui o Google para eu ouvir essa palavra, o Arkansas. Para mim era Arkansas. Arkansas. Deixa eu ver. Arkansas, Arkansas. Arkansas. Hum. Vou Por que que Arkansas? Interessante. Depois eu vou pesquisar para ver por que que é. Vocês ouviram? Esquisito. Mas eu vou trazer essa resposta hoje mais tarde. Teacher Gag. Pra você ver, cara. 30 anos nas costas estudando inglês e a gente ainda passa por isso. Mas vamos lá. Vamos seguir então aqui. Vocês deram um exemplo de I'm stuck.
I'm stuck é um bom exemplo para falar que você está enrolado, tá? Living and learning, exatamente. Go drinking também, né? Famoso. Go drinking, vai tomando. Vamos lá. Então, I'm stuck. E o complemento que eu pedi para vocês, I'm stuck, e aí tem a task, né? I'm stuck. Como é que vocês juntariam o stuck na task? In the task, with, in a stand task. Olha o WhatsApp aqui, peraí. Deixa eu fechar para não ficar tudo. I'm stuck in a task. Eu falaria on. I'm stuck on a task. Tá? On a task. E a gente vai ter um momento que a gente vai falar de preposições, tá? Eu já falei já nas outras aulas de inglês anteriores, lá para trás, mas a gente vai falar disso ainda eventualmente, tá? Vamos lá, ó. Gente, pensa assim, ó. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, que eu deixei separado, tá? Vamos supor que chegou a sua vez de falar na stand-up, tá? Vamos lá, o Joãozinho vai falar. Yesterday, I worked on the login feature. Today, I'm going to fix the bug in the API. No blockers on my end. Certo? No blockers in my end. Então, yesterday, ó, passado, certo? Perfeito? Passado. Parece muito que vou fazer graça, preciso me acostumar. É normal. Até se acostumar, você acha que a gente é normal, cara. Isso é normal. Eu não pensaria em falar assim nunca. O que seria my end? Vamos lá, ó. Yesterday, vamos por partes. Yesterday, I worked on the login feature. Alguém tem alguma dúvida nesse trecho? Nesse comecinho aqui, ó. Yesterday, I worked on the login feature. Zero dúvidas? Legal. Today, I'm going to fix the bug on the API. Zero dúvidas também? Tranquilinho? Perfeito. No blockers. O que seria no blockers? Nenhum impedimento. Perfeito, sem impedimentos. É isso aí, tá? On my end. On my end seria da minha parte. Sem impedimentos da minha parte. Tá? On my end. Beleza? Minha tela, minha máquina, minha visão. É da minha parte. No sentido, tipo assim, oh, no blockers on my end. Da minha parte não tem nada me atrapalhando, não tem nada me impedindo. Beleza? Legal. Agora eu vi que alguém fez alguma pergunta sobre o going. Deixa eu só scrollar. Seria indo, no caso? Não seria indo nesse caso, tá? Vamos lá, gente. Aqui a gente entra na primeira parte que é importante da gente prestar atenção aqui quando a gente está falando da stand-up, tá? Olha só. Qual que seria a diferença de eu falar essas duas frases aqui, ó? Today, I'm going to fix the bug in the API. E today, I will fix the bug in the API. Qual que é a diferença crucial na minha máquina funciona? Qual que é a diferença crucial, gente, entre essas duas formas de eu falar aqui, ó? Today, I'm going to fix the bug in the API. Today, I will fix the bug in the API. Você está dizendo que está fazendo e no outro que você ainda vai fazer? Não. O will é certeza, o bug nunca é certeza. E bug nunca é certeza. Não. Não é presente e futuro também. É a certeza e incerteza. Não, não é, gente. Desse lado aqui, ó. Se eu falar, por exemplo, Today I'm going to fix the bug in the API. Eu estou dando certeza. Going to é certeza, já está planejado. Então, antes de você entrar né, na call, antes de você começar a trabalhar, você já planejou isso.
certo? Já está planejado o que você vai fazer aqui. Agora, o will, ele é uma decisão feita, ou perdão, uma decisão tomada na hora. O will, ele não é uma certeza, ele pode ser certeza, tá, Vitória? Ele não é que ele não pode ser uma certeza, ele é uma certeza também. Mas ele é uma coisa que você tomou, uma decisão que você tomou ali na hora, certo? Estou confuso. É, gente. Olha só como que a vida de vocês foi uma mentira até agora. Foi uma mentira. It was a lie up until now. Tá? O will, tô saindo da Matrix. O going to é porque você planejou, é porque você tem a intenção de fazer aquilo. Agora, vamos supor que logo antes da stand-up, já subiu aquela mensagenzinha ali no Slack para você ali, assim, ó, e falou assim, bicho, tem como você dar um trato hoje ali no bug da API, porque tá bloqueando a gente. Aí você vira e fala assim, meu consagrado, pode deixar, vou sim. Eu ia fazer outra parada, mas eu vou te dar essa moral. Vou fazer, vou te ajudar aqui. Então, você decidiu. Então, você usa o will. E aí, gente, what can I do? We'll see what I can do. Isso aí. Tudo errado e sem lista. Today is yesterday, maybe Monday. Então, olha só. Pensa assim, gente. Quando uma pessoa usa o will, que ela está falando do futuro, né? Esse futuro ele pode soar de duas maneiras, tá? Ou é uma decisão tomada na hora, geralmente é uma decisão que você toma na hora, certo? Então vamos supor que vocês, na hora que vocês perguntaram se o material da aula está disponível, certo? E eu falei, assim que acabar essa aula, eu já subo os dois PDFs ali, eu vou subir os dois PDFs. Eu acabei de tomar essa decisão, então eu usaria o will. Eu não pensei antes, lá atrás, falei assim, assim que acabar a aula, eu vou fazer isso, tal, não sei o quê. Eu decidi agora, então, after the class, I will upload the PDFs. Certo? Porque eu tomei essa decisão agora. Agora, se eu tivesse já planejado, eu usaria o going to. Tem TDAH, prof. Para eu pensar antes de falar, vai demorar 5 anos. Não vai, sabe por quê? Não vai. Porque você não tá acostumada, cara. Você, se você consegue fazer em português, você só precisa aprender a fazer em inglês também, sabe? Salvando as infos. É isso aí. Tudo é prática, tudo é prática. 100%. Tá? 100%. A língua trava, veio o nervosismo, mas daí você já concorda comigo que não é um problema do idioma em si? É uma questão de você aprimorar a maneira como você está fazendo isso. É uma questão de você perder a vergonha. É uma questão de você, entendeu? Praticar. Não, pô, não é isso. Não é que o problema é você. O problema somos, né? O problema tá em todo mundo. Você tá entendendo? O problema tá em principalmente a gente achar que alguém vai julgar a gente, cara. Tá? Percebendo que já falei I'll be going to do something muitas vezes. E se eu te falar que isso não tá errado, Sara? E se eu te falar que isso não tá errado? Mas aí a gente já vai entrar numa outra espiral aqui que. Certo? Pessoas que assistirão no futuro. Vazou o meu YouTube, foi mal. Ih, rapaz. Ela tá gravando, então. Beleza, vamos seguir então, vamos seguir. Vamos tocar o barco aqui, tá? Então, gente, ó, quando vocês forem falar de blockers, tá? Coisas importantes. Ô, rapaz, o que que eu fiz aqui? Eu cliquei no negócio de para. Pronto. Quando vocês forem falar de blockers, essa expressão aqui, ó, sempre vem no plural, tá? Ou essas pop-up do Note tá me enchendo o saco, cara. Ó, que merda. Esse blocker sempre vem no plural. Sai de perto de mim com essa palavra, trauma. Então, olha só. Vamos lá. Vou colocar um calloutzinho aqui. No blockers. Sempre no plural, tá? Outra coisa importante a gente colocar aqui.
que é para vocês se lembrarem, que é o on my end, da minha parte. Beleza? Tô fazendo seu marketing. Então. Beleza. Eu quero que vocês agora façam um exercício para mim. E vocês vão fazer igual a gente fez na aula passada, tá? Eu quero que, baseado nesse pequeno textinho que eu coloquei aqui, ó, tá? Baseado nesse textinho aqui que eu vou colorir para que vocês vejam, eu quero que vocês escrevam o que vocês fizeram, o que vocês falaram, perdão, na daily de sexta-feira, o que vocês falaram na stand-up de sexta-feira, no caso ontem. Ah, teacher, eu não tive stand-up ontem. Ah, teacher, eu não tô trabalhando ainda, não sei o que. Inventa. Pode inventar, irmão. Irmão, irmã, invente, fique em paz. Primeiro tenho que lembrar. Pode, toma seu tempo aí, pô. Vou deixar aqui uns. Vale nota? Vale. Eu esqueci. Esqueci? Pô, inventa. Pode inventar também. Como é o exercício? Eu quero que vocês escrevam baseado no que vocês falaram na daily de sexta-feira, no caso ontem. Yesterday I worked on the profile feature where the user can update his name. Today I'm going to fix some golden tests, no blockers on my end. Potato, Pride e todos os outros que já estão escrevendo. Todo mundo para de escrever, para de escrever, para de escrever, todo mundo. Parou? Vou falar igual falei semana passada. Não pode escrever ai com letra minúscula. É tipo escrever Deus com letra minúscula e virar sapo cururu. Não pode escrever I com letra minúscula. Certo? I em inglês sempre com letra maiúscula. Sapo cururu na beira do rio, exatamente. Tá? Escreveu I com letra minúscula. Já era. Mesmo se estiver no meio da frase, independentemente de onde tiver o I. But I'm lazy. Cara, e o pior é que eles são chatos até com texting, tá? Então, tipo, você tá mandando mensagem ali, pô, mensagenzinha americana é tudo bicho burro, né? Os caras mandam mensagem de texto até hoje, SMS. Então os caras tá lá mandando SMS aqui, ó, pá. Eles escrevem aí com letra maiúscula, mesmo em momentos informais. Deixa eu ver aqui o que a Bárbara mandou. Subir um pouquinho para ver o do Paulo. I wasn't on the Friday stand-up, but I thought that I would said something about the class. Okay. Yesterday, I worked on the iOS app. Today, I'm going to report a bug in the documentation, no blockers on my end. Vai me escrachar assim, que ela falou, que isso, cara. Navarro. Yesterday, I finished the bug, and today, I'm going to work in that other bug. Sempre tem a tela que estamos trabalhando. Ok. Faltou se você tem blockers. Hein, Navarro? Faltou se você tem blockers. I worked in a new task on the app, and I did some research at the database. Faltou também o blocker. I speak to the manager that he don't know how to do your own job, and I get fired after this. Eu não tive daily. Yesterday, I put 2 tasks on ready to deploy after they were reviewed, and today I'm going to continue working on the reprocess task. No blockers on my end. Perfeito, Júlio. This week I worked in an artifact. Garrez, faltou. Gente, ó, vou pegar o exemplo aqui do Garrez. Quem consegue achar o que está faltando na frase dele? A barra já matou. É isso aí, gente.
E por que tem que ter esse an artifact? Por que tem que ter esse an? Por que é a N e não só o A? Porque artifact começa com vogal. Pra não dar cacofonia. Gente, não é por causa da vogal em si. Porque se eu quiser falar 1 hora, eu falo assim também, ó. E o hour não começa com vogal. É por causa do som, fonema. É por causa do som de vogal. Não por causa da vogal, é por causa do som de vogal. Certo? Acho que tem um negócio assim no português também. Bicho, eu não faço ideia. Tem? Não faço ideia. Fui enganado mais uma vez. É a cacofonia. O Navarro manja. O Navarro manja. I were on the homepage. Tem no espanhol também. Sinistro. Sinistro. Acho que não tem em português, não. Eu tô tentando pensar em algum exemplo de cacofonia em português, mas eu não tô conseguindo pensar. Perdão, não tô conseguindo entender, né? Tipo, assimilar um exemplo de cacofonia. Viela, viela. Água. Em português, a única coisa que talvez eu consiga pensar é tipo quando você fala o A com crase. Tá ligado? Porque o A com crase é a junção de dois As, né? É o A artigo mais A preposição. Não pode ser la água. Bom, enfim. Então, beleza. Alguma dúvida até aqui? Tô atrasado, mas cheguei. Hello, Alice. Falta ler os demais. Vamos voltar então. Deixa eu ver. Onde que eu parei? Put to tasks. Tanana, do Yuri. Yesterday, I worked on implementation of Portainer feature. Portainer feature. What is a Portainer? Where the user can get up applications with Docker. Tá. Vamos lá. Yuri. Vamos olhar aqui na tua frase, ó. Implementation of Portainer feature. O Portainer, eu até perguntei o que é. Não tô falando que tá errado. Só perguntei o que é mesmo, tá? Where the user can get up, onde o usuário consegue levantar? Ou onde o usuário consegue... Ô, Notion. Upload. Acho que upload funciona melhor, você não acha? Can upload. Ou can, de repente, até deploy. Certo? Você sobe. Então não é deploy. Então a melhor que... Deploy encaixa melhor? Tá, pronto. Build. Can build. Tá. Build. Ok, também faz sentido. É que o build ele dá um outro entendimento, né? Que é o build de construir no sentido dele... É uma versão? É uma... É isso que eu tô meio confuso em relação a isso. Porque deploy, melhor o deploy porque você sobe ela, tá? Só lembrando, para quem não ouviu essa dica minha, tá? Você sobe um pod, é como se fosse subir um servidor. Entendi. Entendi. Tá. Como se fosse subir um servidor. Host? É host, então, talvez? Não porque... Caramba, essa aqui tá, a gente tá na... Não pode só deixar... Por que não pode só deixar o up? Porque fica muito aberto. User can deliver
Pô, deliver talvez funcione. Deliver, deixa eu ver na documentação. Por favor. Enquanto isso, gente, ó. Enquanto isso, eu vou um pouquinho mais para frente aqui para a gente continuar corrigindo a parte gramatical até o pessoal voltar com a documentação. Tá? User can deploy. Ó, Navarro. Navarro não, perdão. Yuri. Aqui, ó. A applications. O A, ele significa um ou uma. Então, eu não posso usar o A seguido de uma palavra no plural. Certo? Então, basicamente, esse A aqui, ele não existe. Tá? Deploy applications. Portainer is a lightweight management UI which allows you to easily manage your Docker host or Swarm cluster. Portainer is meant to be as simple to deploy as it is to use. Deploy, perfeito. Não existe as? Não existe as. Tá? Vamos lá, ó. Deixa eu só ver a dúvida da Vitória. Para decoreba tem sobre o uso, mas a pronúncia para mim não faz sentido. O A não tem som de E em inglês. Gente, todas as vogais em inglês, elas têm 3 sons diferentes, tá? Elas têm 3 sons diferentes, exceto a vogal I, que só tem 2 sons. Todas as outras, elas têm 3 sons, tá? Vitória, em português também as vogais têm sons diferentes, só que em português a gente usa acentos. Lógico, E, é, tá ligado? A gente tem sonoridades diferentes. Só que em português a gente tem os acentos para indicar. E em inglês o inglês ele é um idioma bem mais fonético, né? Então, por exemplo, o A em inglês, em alguns momentos ele aparece como A, em alguns momentos ele aparece como em alguns momentos ele aparece como A, tá? Já a letra E, por exemplo, é I, E ou E. A letra agora assim, o I é I ou I. O O é O ou O. E o U é U, ou A. Então tem essas variações. Provavelmente vocês já viram quando você pesquisa uma palavra num dicionário, quando você pesquisa no Google Tradutor e vem umas coisas estranhas escritas embaixo, no sentido de tipo, pô, aparece, sei lá, um A com um E junto, um espaço. Aquilo ali são os fonemas, como se fosse a pronúncia. Perfeito, tá? Aquilo são os fonemas. Beleza? Então, para quem aprender a ler esses fonemas, vocês conseguem aprender a ler qualquer palavra. E esses fonemas, eles se repetem muito, tá? Depois, se vocês quiserem, eu tenho um documento aqui com todos os fonemas. Tem tanta parte como ele é escrito, como ele é falado, e aí com exemplos, tá? Eu posso compartilhar com vocês depois. Beleza. Então vamos lá. Can deploy applications with Docker. On Monday, o que faltou aqui, Yuri? Ó, faltou um negocinho aqui, né? Faltou uma colinha aqui, não faltou? Ó, entre o I e o going? Faltou o am. I'm going. E aí depois, entre o going e o fix, faltou mais uma coisa também, não faltou? To. Isso aí. I'm going to fix. Por que tem que ter o to aqui, gente? Eu expliquei para vocês na aula passada. É o verbo. Eu estava nervoso. Não precisa ficar nervoso, cara. Porque ele vai fazer algo, ação. Não só isso. Tem mais coisa. Infinitivo. É isso aí, Aldebert. Infinitivo. Tá? O que é o infinitivo? É a forma do verbo que ele não está conjugado. Certo? Por exemplo, to fix significa consertar. Então, consertar está no infinitivo. Tá? Conserto, eu conserto. Aí já está conjugado no presente. Eu consertei, está conjugado no passado. Eu consertarei, está conjugado no futuro. Certo? Agora, se eu falo consertar, anotar, ele está no infinitivo, ou seja, ele está perdido no infinito, ele não tem um tempo associado a ele. Certo? Está no infinitivo. Consertá-lo-ei. Exatamente, já dizia o vampirão Temer, né? I am, Yuri. I am going to notice. I am.
Vamos lá. I'm going to fix. Aí, esse D aqui, ó. Esse D, ele é tipo o apêndice, não serve pra nada aqui nessa frase. Pode tirar ele, tá? Pra arrancar ele fora. Então, I'm going to fix some issues. Por quê? Porque o some significa alguns, tá? Alguns. Então não precisa do the antes. O, a, os, as, alguns. Fica estranho, né? Não precisa dele. Issues. Esse issues aqui, ó. Tomem nota do que eu vou falar agora, hein? Tomem nota do que eu vou falar agora, hein? Existem uma série de palavras que são os eufemismos do corporativismo. Então, em vez de você falar que você quer dar uma porrada na cara do seu colega de trabalho lá, você fala, não, estamos tendo uma fricção. Certo? Estamos tendo uma fricção. Aqui, nesse caso, o issues é o eufemismo para BO, problema, certo? Problema, o negócio tá feio, o negócio tá sério, a gente usa o issues. É um eufemismo, tá? Problema, exatamente. Esses eufemismos corporativos é muito legal de vocês aprenderem, tá? Muito legal mesmo. Então poderia ser problems. Cara, veja bem, no meu conhecimento de inglês corporativo, né, inglês, o business English, você só usa a palavra problem se tiver, tipo assim, mano, tá pegando fogo o negócio, assim, é vida ou morte, é war room, tá ligado? Aí é problem. Até que tem até tem aquela famosa frase, né, de um filme, eu acho que é o Houston, we got a problem. Entendeu? Incidente e é urgente. É tipo aí, cara, é urgente. Todo problema pode ser uma issue, mas nem toda issue é um problema. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, basicamente, gente, vocês só usam a palavra problem quando o negócio tá feio mesmo. Tá? Via de regra, é sempre issue. Vamos seguindo aqui, então. E agora, aqui, Yuri, eu precisaria do the. Tá? Eu precisaria do the. Por quê? Eu tenho o in, e aí você tem o front-end application. Tá? Então, basicamente, cara, o in, junto com o the, ele forma no, na, nos, nas. Então, você vai corrigir alguns problemas na aplicação de front-end. Certo? Eu também tenho dúvidas de quando usar o the. Tá. Primeiro, gente, primeira coisa, vamos todo mundo aprender a fazer esse sonzinho aqui, ó, do TH? Vamos? Todo mundo? Porque esse sonzinho aqui é um fonema que não existe, tá? Então vamos lá. Como eu estou só eu com a minha câmera aberta, só eu vou passar vergonha. Mas vocês vão junto comigo aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer: coloca a língua toda para fora. Hã? Hã? Beleza. Agora, sem colocar a língua para dentro da boca, vocês vão falar a palavra salsicha. Salsicha. Sem puxar a língua. Todo mundo falou? Salsicha? Digita um, só para eu saber que vocês falaram. Beleza. Agora, fala só a primeira sílaba. Sal. Com a língua lá para fora da boca ainda. Sal. Sal. Estressa esse som do S, ó. Com a língua para fora. Certo? Esse é o som do TH, gente, em inglês. Esse soprinho. Só que ele tem que vir por cima da língua, ó. Certo? Então, quando você fala, por exemplo, deixa eu voltar minha câmera para o tamanho normal aqui, ó. Então, quando você fala, por exemplo, a palavra pensar, né? Aqui, ó. Pensar. Eu falo ao sopro, ó.
think, think. Certo? Ah, teacher, mas quando que eu sei que a minha língua tá o suficiente para fora da boca? Não é think, não tem som de F. Ó, F é dente no lábio, ó. Tá? F é dente no lábio. O TH não tem dente. É língua, ó. E sopro, tá? Isso aí, alguém tem que passar vergonha pro pessoal aprender. Você não, todo mundo que me viu aqui assim, ó. Não tá passando vergonha não. Tá, então vamos lá. O que eu quero que vocês façam agora? Todo mundo, imagina que vocês vão mandar alguém ficar quieto assim, ó. Certo? A sua língua tem que encostar no seu dedo. Esse é o suficiente para fazer o TH, tá? Então você faz assim, encosta a língua. A sua língua encostou no seu dedo, pronto. É o suficiente para você fazer o som do TH. Então, think, think, thought, three, that. E aí, também, pensando nisso, ó, esse som aqui eu só falo the, que é o soprinho com o ezinho depois. The. Beleza? Todo mundo conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu fazer? The. Acho que sim. Cara, ó, para nunca mais ninguém ter problemas. Ó, tough significa duro, difícil, complicado, tá? Through, ó, through significa através de, tá? Através de, through. Então, através. Beleza? Vamos lá. Thought pode ser pensar no passado ou pensamento, certo? Thought. E por último, tem mais um. Tem mais dois, na verdade. Ó, thorough. Isso aqui é minucioso. Thorough. Tá, ó, thorough. E por último, throughout. Throughout significa ao longo de. Tá, deixa eu ver aqui. True. Não, ó, repara bem. O, o through tem o som do TH, ó. Through, through, through. O verdade não tem, é true. Os dois últimos são mais difíceis para mim. É pra todo mundo, cara. Esses dois últimos aqui são palhaçada mesmo, cara. É putaria isso aqui, tá? Ajuda muito com isso. Ajuda. Ó, o Navarro deu a cal, tá? Youglish. Esse site é foda, tá? Esse site é foda. Depois deem uma olhada nele. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, ó. Vocês vão colocar um termo aqui, então, por exemplo, ó, coloquei the row. Ele vai trazer para você resultados de vídeos no YouTube com pessoas falando exatamente a palavra que você quer ouvir. Serve com palavras, serve com expressões. Esse site é muito foda, tá? Muito foda. Beleza. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Como é que está de tempo? Está, ó, hoje está indo, passou voando, filho. Vamos lá. Esse também é. Esse também é. Inclusive,
Esse Cambridge Dictionary eu uso até hoje, cara. Eu uso até hoje. Vamos lá. Gente, assim como eu fiz semana passada, eu vou colocar aqui para vocês um phrase bank, tá? Phrase bank. Então aqui eu vou dividir ele em duas partes, tá? Vou colocar aqui como essencial. E aí eu vou colocar, ó. Yesterday I worked on. E aí vocês vão colocar whatever, né? Today I'm going to. E aí vocês completam. I'm blocked by. E aí vocês completam. Ou no blockers. Opa, on my end. Legal? Aí olha só. Vou colocar mais frases aqui para vocês. Vai ser liberado o material da aula de hoje? Vai sim, Verônica. Vai sim. O PDF, tanto da aula anterior quanto da aula de hoje, vão estar disponíveis logo depois da aula. Aí, ó, a Camila já até marcou aí agora para você, ó. Inglês para todos os níveis. Tá? Eles estarão disponíveis lá. Beleza? Vamos lá, ó. I will pick this up right after stand-up. O que significa essa frase aqui, gente? I'll pick this up right after stand-up. Vai pegar a task. Pegar tal coisa depois da dele. Isso aí, tá? É isso aí. Vamos lá. A próxima, ó. Quick heads up. Essa aqui é muito útil, cara. Vocês conhecem essa aqui? Quick heads up. Não? Para dar uma olhada rápido, aviso rápido. É um aviso rápido. É isso aí, gente. Sabe quando alguém fala assim, ah, só para avisar um negócio, só para avisar uma coisa. É esse, oh, just a quick heads up. Beleza? Same as yesterday, still working through. E aí o complemento. E essa aqui, essa última frase essencial aqui, ó. Same as yesterday, still working through. Pense rápido seria think fast. Essa é a que mais tem, então. Então, same as yesterday significa mesma coisa de ontem. Pô, mesma coisa de ontem, tô na mesma task ainda trabalhando. Aí tem aquele through. Quando vocês verem esse through aqui, lembrem-se da tradução que eu falei, que é o através de, né? Mas não fiquem muito presos nessa ideia de puta merda, tem um true nessa frase, meu Deus do céu. Imagina que você tá falando assim, ó. Por exemplo, você quer falar. A gente estou na mesma task de ontem. Estou terminando. Estou terminando a feature de, sei lá, de depósito, tá? Então, same as yesterday, still working through the deposit feature. Certo? Beleza? Faz sentido para vocês? Por que não on? Poderia ser on. Poderia ser on. Mas o through ele dá uma ideia de você tá mexendo na parada, sabe? Tipo, você tá coisa que não tem tradução literal. Sara, tradução literal não só para Sara, tá? Não só para Sara, para todo mundo. Guardem essa informação. Tradução literal só funciona com substantivo. O que dá nome às coisas. Então, tipo assim, eu quero traduzir teclado, por exemplo. A tradução literal funciona? Funciona. Quero traduzir água. A tradução literal funciona? Funciona.
Quero traduzir geladeira. A tradução literal funciona? Funciona, tá? Agora eu quero traduzir estou com fome. A tradução literal funciona? Não funciona. Não funciona. Porque hungry significa literalmente esfomeado. E não com fome. Aí, ó, ótimo exemplo do Paulo. Tenho 34 anos de idade. Em inglês eu uso have? Funciona? Não funciona. Em inglês eu uso I am. Então, o que vocês precisam criar e entender seria a tradução contextual. É você entender quais são as equivalências. Certo? Então, semana passada eu dei o exemplo do você pode fazer a boa para mim, por favor? Você pode me fazer um favor? Em inglês, essa expressão idiomática, você pode falar can you do me a favor? Mas você também pode perguntar can you do me a solid? Can you do me a solid? Tá entendendo? Você pega a equivalência de significados. Então, essa solid, can you do me a solid? Exatamente assim, Gui. Com o tempo, nós paramos de fazer essas traduções literais? Com certeza. Com certeza. Tá? Com o tempo, você só precisa... Porque pensa assim, cara. É igual você aprender uma linguagem de programação. Uma vez que você entende como funciona a lógica, tá? Pô, eu entendo como é que funciona a lógica de programação. Então você precisa aprender sintaxe, né? A partir do momento que você começa a entender como funciona a lógica de um idioma, você só precisa aprender sintaxe. Tá ligado? É a mesma coisa. Pelo menos o mais eficiente é saber entender o contexto ao qual você está e as palavras que podem usar. Exatamente. Exatamente, cara. É exatamente isso. Porque, veja bem, normalmente existem algumas frases que elas soltas fazem sentido, mas existem outras que precisam de um contexto, né? Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme, uma série, a pessoa fala alguma coisa, você tem como a pessoa está falando aquilo, você consegue identificar se ela está triste, se ela está feliz, você consegue identificar se o ambiente é um ambiente confortável, é um ambiente constrangedor, é um ambiente... Você consegue ter esses entendimentos. Então, quando você pensa em um idioma, ele não é um preto no branco, né? Ele tem interpretações. Toda a vida compreendia inglês errado, tudo precisava traduzir. Cara, porque para e pensa. Quando você precisa dessa necessidade de traduzir, você acaba adicionando latência na comunicação, né? Você tem que traduzir o que a pessoa está falando para você entender, você precisa ficar validando as coisas. Mas assim, por que você precisa ficar validando as coisas que você está ouvindo se você já conhece algumas dessas palavras? Por que você não valida deploy, por exemplo? Você fala deploy, você fala commit, você fala a tua vida inteira, está falando palavras em inglês aí como desenvolvedor, desenvolvedora, e você não precisa validar essas palavras em português. Tá ligado? Por que eu preciso falar car? Eu falo a palavra car. Por que eu preciso pensar na palavra carro? Eu sei que car significa carro. Tá entendendo? Deixa eu ver aqui. Às vezes eu não entendo alguma palavra, mas entendo o contexto. Aí fica com lag. Entendi. Acontece, né? Então vamos lá. Vamos passar agora. Eu passei as essenciais, né? Vamos falar agora das improved, certo? Então, tipo assim, teacher, já estou dominando o essencial agora, vamos dificultar essa parada. É isso aí, dificulta aí, prof. É isso aí, tá? Então, olha só. I made considerable progress on, certo? I made considerable progress on. Isso aqui significa o quê? Essa está muito fácil, faz mais difícil. Chaves, é isso aí. Bom progresso. Eu fiz um progresso, eu progredi, certo? Eu progredi de maneira considerável, avancei consideravelmente, isso aí. Beleza. Vamos lá para a próxima, ó. Should wrap, por exemplo, ó, I should wrap this up by Friday. Agora aqui eu compliquei um pouquinho.
I should wrap this up by Friday. Eu deveria enrolar isso até sexta-feira? Não. Eu vou consertar isso? Não. Você deveria preservar sexta-feira? Não. Oposto. Oposto do quê, Sara? Não entendi. Eu acho que eu não peguei. Eu vou terminar até sexta. Imposto... Ah, sim. Oposto de enrolar. Exatamente. O wrap this up é você, tipo assim, tá ligado? Quando alguém tá falando e você tá tipo, tá. Pra resumir. Pra resumir. Pra finalizar, tá? Wrap this up. Certo? Então, I should wrap this up by Friday. Eu devo terminar até sexta, tá? Wrap this up é uma versão um pouco mais elegante de finish, tá? É uma versão um pouco mais elegante de finish. Agora aqui, ó. Quem nunca, né? I am waiting on DevOps, for example, input before I can move forward. I'm waiting on DevOps input before I can move forward. E essa aqui? É meio que embrulhar para presente e para entregar, né? Figurativamente falando. Se você consegue associar dessa forma e consegue entender, filho, ó, mete bronca. Eu uso de muito sentido figurativo para entender inglês. Tô esperando o cara desenrolar. Esperando o retorno. Gente, o que é um input? O que é um input? Vocês sabem o que é um input? É uma entrada, certo? Agora vamos trazer para esse contexto aqui. O que entra lá, ele. Vamos trazer para esse contexto. Qual que seria a melhor maneira de falar isso? Seria tipo a opinião? Opinião seria uma interessante. Opinião seria bem interessante aqui. Esperando o DevOps para continuar. Validação é muito bom também. Validação é muito bom também. Tá? Beleza. Agora, olha só. Mais uma. I might need a hand. I might need a hand with this task. If anyone has bandwidth. Opa. Bandwidth. E aqui? I might need a hand with this task if anyone has bandwidth. Bandwidth. Vou precisar de uma mão caso alguém esteja vagabundando. Tirando a parte do eufemismo, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Esse bandwidth é tipo se alguém tiver. Ó, vocês sabem o que é bandwidth, né? Bandwidth é banda. Igual tipo a tua banda larga da sua internet, né? Bandwidth. Então, se alguém tiver bandwidth, se alguém tiver banda, se alguém tiver disponibilidade, ninguém tiver ocupado. Perfeito, Matheus. Por suposição pelo resto da frase. É isso aí. Vou precisar de uma ajuda, caso alguém esteja de bobeira. É isso aí, tá? É isso aí. Beleza? É que acontece, vocês já devem ter ouvido falar que gringo não é tão assim gente boa, tipo a gente, né? Tipo a gente aqui no Brasil. Então eles meio que não, se você meio que falar informal assim na stand-up, dependendo da cultura da empresa, eles olham torto para você. Pode-se dizer que são rudes. Mas não é que eles. Pra eles não são rudes, entendeu? Mas pra gente eles são, tipo, muito seco. Tipo assim, nossa, mano. Porra, esses caras devem viver infeliz, mano. Sei lá, os caras dormem de calça jeans todo dia. Entendeu? Eu lembro de uma vez que um aluno meu tava conversando comigo, que ele se mudou para Portugal. Aí ele chegou lá, na segunda semana ele foi até uma loja da Apple, em Portugal. E aí ele queria comprar um iPhone, né? Já queria comprar no plano lá da Vodafone, etc. Aí, beleza.
Aí ele perguntou se tinha o iPhone tal, modelo, né? Aí a mulher da loja respondeu: temos. Ele, posso ver? Aí ela virou pra ele e falou assim: nunca viste um iPhone? Por que queres ver? E ele ficou tipo: eu moro em Portugal, sei bem como é. Pronto, aí ó, tá ligado? Ele ficou tipo: pô, mas eu quero ver, eu quero. Ela ficou tipo: portugueses são literais, muito, muito. A Camila já morou em Portugal também e ela endossa isso também. Então, eles, normalmente, quando você trabalha com gringo, você tem que dar uma maneirada na sua brasilidade, sabe? Mano, pra mim, Portugal, assim, caiu em desgraça a partir do momento que churros é porra recheada, né, mano? Aí, quando eu vi isso, eu falei, mano, larga a mão. Tem uma página no Instagram com relatos. Ó, vamos lá, vamos seguir aqui, gente, rapidinho. Antes de eu encerrar e passar o exercício pra vocês fazerem depois pra gente ver na semana que vem. Injeção cara, é bem por aí. Então vamos lá, ó. Uh, I want to flag that issue, não issue, vai, that the refactoring task is taking longer than expected. E essa aqui, I want to flag. Garçom, tem gelo? Ora, pois sim. Vai embora. Não sei, nem imagino, não entendi. Gente, eu não entendi. Garçom, tem gelo? Ora, pois sim. Literalmente saiu. Ah, entendi. Entendi. Porra, que bosta, cara. Ele não pediu. Faz sentido. Faz sentido. É verdade. Isso mesmo. Camila. Vamos lá. Então, olha só. O flag. Vamos voltar pro flag aqui. I want to flag that the refactoring task is taking longer than expected. Esse flag me pega toda vez. Cara, o flag é você colocar uma bandeirinha, tipo, colocar um pinzinho assim, I want to flag, I want to show, I want to demonstrate, I want to let you know. Flag é bandeira. É isso aí, flag é bandeira. Flag é bandeira mesmo. Sinalizar. Sinalizar é uma ótima opção também. I am a red flag. Pô, aí, meu parceiro. Aí não. Ou minha câmera sumiu. Do Neida, filho. Aí, voltou. Tá? Então, I want to flag. Beleza? Quero sinalizar, eu quero falar aqui que that the refactoring task is taking longer than expected. Tá? Is taking longer than expected. Até a Kansas estou. Então, o que está acontecendo com a refactoring task? Demorando mocota. Demorando mais que o esperado. Certo? Vamos lá, ó. Nothing new to report. But happy to sync after if needed. E esse aqui? E esse aqui? Nothing new to report, but happy to sync after if needed. Já volto na sua dúvida, Matheus. Primeiro, na primeira parte, Omelete, nothing new to report. O que significa esse primeiro trecho? Nothing new to report. Nada de novo, nada a reportar. Beleza. Esse happy to sync é pedir para enfiarem mais trabalho. É pedir para enfiarem mais trabalho. Certo? Na verdade, ele não gosta do movimento na frente dele. Barulho, o vermelho ele nem enxerga. Ah, você está falando de touro. Entendi. Do nada, né?
Tá? Então, o que eu quero que vocês façam para mim ao longo dessa semana? Então, olha só. To do. To do. Tá? Think about your stand-ups during the week and take notes in English of how you would say what you said. Tá? Então, pense sobre suas dailies durante a semana e tome notas em inglês de como você falaria disse na reunião, obviamente. Vai valer nota? Sempre vale nota. Sempre vale nota, tá? Ah, teacher, não tenho, é que nem o Gui falou, não tenho isso, não tenho, ou na minha empresa é async, a gente não faz daily, ou não sei o quê. Ah, é o print do negócio, tá? Ainda no Happy to Sync, seria, perdão. Feliz em ajudar? Sim, seria feliz em ajudar, tá? But happy to sync after if I need it. Então, esse seria ajudar, mas também seria no sentido de sincronizar. Faz sentido? Sincronizar? Estar disponível caso alguém precise, é isso aí. Deu para entender. Thanks, you're welcome. E foi mal, cara, eu não tinha visto, tá? Uma dúvida, na frase anterior, com if anyone, se eu usasse if anyone is available ou if anyone is free, soaria errado? Deixa eu ver aqui. Onde que você está falando? Nesse aqui, ó. If anyone has bandwidth. Pernilongo, foi mal. Não seria errado, não. Poderia falar if anyone is free, if anyone is available. Esse bandwidth é só eufemismo para falar se alguém estiver coçando, entendeu? Se alguém estiver coçando aí sem nada pra fazer. Beleza? É para mostrar que o vocabulário é vasto. Exatamente. Tem isso também, tá? E aí tem uma dúvida do Matheus. Deixa eu só voltar ali a dúvida do Matheus, que eu falei que eu ia responder depois. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Não faltou longer time? Matheus, ó, não precisa, porque já tá meio que pré-entendido, né? Porque ela tá demorando mais, taking longer, tá? Como assim vale nota? É brincadeira, cara, é só zoeira. Não vale nota, não. Vale nota na comunidade, é isso aí. Vale nota na comunidade, para falar, ó, tô estudando. Na verdade, vocês me deram uma ideia, cara. Eu vou começar a deixar exercício para vocês fazerem. Ó, a partir da 11ª aula, tá? A partir da 11ª aula, as coisas vão começar a ficar um pouco mais difíceis em conteúdo. E aí, eu vou deixar a lista de exercícios para todo mundo fazer. Vou deixar cópia. E no final, tô prometendo aqui agora, hein? A pessoa que tiver as melhores notas vai ganhar uma bolsa de estudos de 6 meses. Pronto. É isso. Beleza? Acho que vai ser um bom incentivo para vocês estudarem. Fechado? Então, ó, em que aula nós estamos? Essa é a segunda. Aqui, ó. Lesson 2. Beleza? A lista de exercício vai a partir da 11ª aula. Porque as 10 primeiras, eu divido. Para quem quiser ver, tem um roadmap disponível aqui no Discord da Heart, em algum lugar onde eu não lembro. Então, por favor, quem tiver aí, moderação, tá? Tem o roadmap disponível. Então, vocês já conseguem visualizar o que nós vamos estudar ao longo do semestre, tá? Até o final desse semestre. E aí lá vocês conseguem ver também as etapas e tudo mais, tá? A ideia é que a gente faça
algumas simulações verbais mais pro fim, tá? Então a gente vai, pode ver, a gente teve o kickoff, agora a gente tem a daily stand-up, na semana que vem, deixa eu até olhar aqui, ó, comunicação assíncrona, então, tipo assim, mandar uma mensagenzinha no Slack, mandar uma mensagenzinha no Teams, tá ligado? Na aula 4, a gente vai escrever descrições de pull request. Na aula 5, a gente vai fazer code review, dando feedback. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer uma code base merda, certo? Cheia de problemas, e aí vamos aprender a como dar feedback. Lembrando que esse feedback você não pode falar, ô, larga a mão de ser burro, você não pode falar isso, né? Você tem que ser gentil, ou pelo menos tentar ser. Né? E aí, enfim, as aulas vão a partir disso. Então, a ideia vai ser a gente praticar isso. Quando a gente estiver chegando lá pro final, a gente vai praticar isso real, né? Tipo, trocando ideia mesmo e tal, todo mundo falando. Não pode ser a moda gringo. Não pode ser a moda. Eu concordo, não pode ser a moda gringo. Era religioso para esta comunidade. É isso, cara. Eu fico muito feliz que todos vocês venham, participem. Antes da gente encerrar, deixa eu ver, não sei se é válido, mas dá para subir algumas pessoas no palco para ver como os seus guinea pig estão saindo também. Podemos fazer isso, tá? Inclusive, gente, olha só, eu vou conversar depois com a administração, que é vulgo minha esposa, né? Eu vou conversar com ela mais para frente, conversar com o Daniel também. É, cobaia, guinea pig é cobaia. É rato de laboratório. Porque daí, o que, que eu vou fazer, gente? Tem alguns alunos meus que eles já estão em níveis mais avançados, tá? E eu gostaria de trazer esses alunos para que eles façam algumas talks em inglês sobre algumas coisas que eles estão produzindo, fazendo, estudando, né? Para quem quiser participar, assistir, interagir, tá? Então, eu vou trazer esses alunos que já estão falando inglês mais avançado, para que vocês consigam aí ver como que depois de um tempo praticando inglês as coisas ficam bem legais. Cara, eu não vou ter nenhum aluno com sotaque indiano, cara. Nenhum. Infelizmente. I would love to have some students talking like this, mas eu não tenho. British. Talvez eu tenha alguns. Eu acho que eu tenho um aluno que ele fala com sotaque mais britânico, assim. O João da aula particular também. Isso, verdade, Navarro. Obrigado por lembrar. Quem tiver interesse em aulas particulares, só mandar uma mensagenzinha na minha DM aqui no Discord. Estou lá no grupo da Heart também do WhatsApp. Quem quiser me mandar mensagem pelo WhatsApp, pode mandar mensagem também, tá? Ah, teacher, eu não quero fazer aula, só quero tirar dúvida. Pode mandar mensagem também, cara. Fique em paz. Não sou indiano, mas eu sou do Java. Olha aí, ó. Tá? Entender inglês indiano é extremamente importante, né, gente? Principalmente para quem trabalha com tecnologia. Inglês indiano é perfeito. Tem que entender. Alguma dica para melhorar no listening? A melhor dica que eu posso te dar para melhorar o listening é você praticar listening, cara. Não tem muito para onde ir, tá ligado? Assim, o que você pode fazer de repente, tá? Música é uma parada muito legal. Música é muito legal, mas você tem que fazer numa certa ordem, que é o quê? Escuta a música e lê a letra, certo? Depois de escutar a música e ler a letra, você escuta a música e escreve a letra. O que você pode fazer também é pedir para, tipo assim, por exemplo, pede pro GPT, Claude, sei lá o que que você usa de IA, põe a letra da música lá e fala para ele, ó, quero fazer um exercício de listening com essa letra de música, corte alguns trechos dela, remova alguns trechos dela para eu preencher. E aí você dá play na música, e aí chegou na parte ali, você, entendeu? Você prestou atenção no que a música tá falando, você pum, preenche. E aí depois você corrige, sacou? Podcast. Eu recomendo podcast contanto que não seja Joe Rogan, tá? Joe Rogan não dá. Mas o restante, assim, mano, mete bronca, tá? É muito bom. Só que se você. Podcast ele pode ser um pouco ruim se você não tiver confiante com o seu listening. Mas se você já consegue entender coisas assim
Tranquilo? Dá pra mandar, tá? TED Talk é bom também. Cara, eu adoro TED Talk. O da BBC é legal, também concordo. O podcast da BBC é bem legal. Podia ter um grupo para mandar áudio em inglês com sotaque indiano. Não, peraí, mano. Peraí. A câmera morreu de novo, né? Não sei o que tá rolando não, família. Ela vai aparecer de novo ali, peraí. Apareceu. Bom, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Alguma sugestão? Zero? Evitar indianos, texanos e irlandeses. Cara, o inglês texano, ele é fácil de falar e entender, cara. E eu vou te falar o porquê. É só você entortar a boca. É só você entortar a boca. Ó. Por exemplo, eu vou falar I am hungry and I want to have dinner after the class. Por exemplo. Tá. Agora de novo, ó. Vou entortar a boca. I'm hungry and I want to have dinner after class. Camila trincou lá. Vazou a Camila dando risada aí. Vazou a câmera, vazou. Tá? Então é simplesmente torcer a boca. Yeah, I am super excited about this. Yeah, and I'm kind of hungry right now. But I really want to be here. Thank you very much for your time. I appreciate it. Leilão de boi nesse pique. Exatamente, cara. Quase um Bob Dylan. Bicho. Faltou a gaita no final. Faltou. Tá? Agora, o inglês indiano é só vocês substituírem o T de tatu por D de dado. Tá? Então, por exemplo, em vez de você falar what, você fala com som de D. What. Então, what are you doing? What are you doing? Ó. What are you doing? What are you doing? What are you doing? É o sotaque indiano, tá? O sotaque indiano é basicamente trocar T por D. Só isso. Vou mostrar meu sotaque indiano. E por último, qual outro que vocês falaram mesmo? Que era o indiano, o irlandês. O irlandês é o único que eu não consigo entender sem prestar atenção. O resto é de boa. Cara, o irlandês, ele tem o costume de trocar o som da letra I. Quando é I, ele troca por O. Então, em vez de você falar assim, I am a teacher, ele fala I am a teacher. Entendeu? I am. Doideira. É sotaque, gente. Sotaque. Nunca conheci o irlandês. Mas esses são os irlandeses lá do campo, tá ligado? É tipo o texano da Irlanda, você tá entendendo? Eles falam no... Eu vou mostrar um exemplo pra vocês. Se eu colocar... Ó, minha home do YouTube só tem Homem-Aranha, né, cara? Quem diria, né? O hiperfoco da pessoa que assistiu o filme do Homem-Aranha. Mas vamos lá, ó. Irish Country Accent. Tem... Ó, Gordian County Kerry deixa eu are ver se tá saindo investigating the áudio. theft of up to 6 Tá saindo áudio, gente? Tá saindo? É que o meu fone desligou, peraí. sheep on Mount Brandon. One of the farmers Esse cara, ele é irlandês, tá? Ele é irlandês. Só que ele é, tipo assim, de algum centro, é tipo de Dublin, tá ligado? is offering a reward for information leading to the return of the ewes, which are worth thousands of euro. Agora eles vão mostrar um cara que é do interior. Se liga nesse cara falando, eu já vou adiantar. Eu não entendo uma palavra do que ele fala. E esse X-Racing, cara, a gente assiste muito X-Racing. Last Saturday, Mikey Joe O'Shea brought his flock of Scotch sheep down from the mountain commonage ahead of lambing. He discovered over 50 were missing, allowing for a number of deaths and stray. O jornalista, eu tô entendendo o que ele tá falando.
days, Mikey is convinced over 45 sheep have been stolen. Agora, ó. Possible at night, there'd be a full moon there about night, and it should be bright out, and there could anyone go up in the mountains about night, sure. Well, there was 45 sheep missing, like, and the lambs and everything, and the sheep, just count out a nice bit of money, like. Não dá pra entender porra nenhuma, cara. Ó, deixa eu ativar a legenda, vamos ver. Ah, pô, não tem a legenda pra... Cadê? Inglês, Estados Unidos, vamos ver. A full moon there about night, and it should be bright out, and there could anyone go up in the mountains about night, sure. Well, there was 45 sheep missing, like, and the lambs and everything, and the sheep, just count out a nice bit of money, like. To be done about it, nothing. Entendi. Cara, com a legenda é difícil, cara. Parece os velhos cachaceiros daqui da esquina. Mas, ó, pessoal, eu vou deixar para vocês disponíveis os PDFs, tá? Já vou subir agora assim que a gente encerrar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, para quem ficou até agora. Gostaria que vocês mandassem para mim, por favor, aí no chat, o nosso já tradicional see you, né? See you. Por favor, então. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana. And I will see you next Saturday. Bye.